Olá, seja bem-vindo ao Seja Rara, o podcast que apoia o empreendedorismo feminino e traz assuntos relevantes sobre o mesmo. Hoje eu tô aqui com a pessoa que originou a Rara, a dona Solange. Olá, pessoal, tudo bem? Eu estou muito emocionada e assim também, né, um pouquinho nervosa, não é mesmo? Será que eu estou nervosa mesmo? Ah, tá nada, mulher. Emocionada tem que estar eu de estar aqui batendo um papo com você. Eu estou emocionada sim, e sou muito grata a Deus por tudo que está Amém. acontecendo comigo. Ó, aí sim, vocês estão vendo, gente, a energia da dona Solange é essa, de gratidão, e hoje o assunto vai ser muito gostoso. E para o pessoal, assim, para o pessoal conhecer um pouquinho melhor você, como que tudo começou, assim, de onde você veio, como que começou a sua história? Ó, eu ou da Rara? Primeiro você, vamos conhecer um pouquinho melhor você. Ué, eu vim de Pará de Minas, uma cidade pequena, né? Estudei em Belo Horizonte e vim para Varginha, depois Pouso Alegre, e a Rara surgiu assim, do dia a dia mesmo, né? Eu tinha várias funções, eu era professora, tinha 2 filhos, e Deus abriu os caminhos e me mostrou que seria ótimo mexer com semijoias. Na época seria prata. Então eu fui, comecei a vender prata e, graças a Deus, dentro de um ano eu já tinha 10 pessoas vendendo para mim. Então Deus abriu o meu caminho assim, ó, enormemente. Por quê? Porque tudo eu guardava também. Eu não achava que o dinheiro era meu, eu guardava, tirava o que eu investi, tirava para poder gastar um pouquinho, mais pouco, e o resto eu reinvestia. Isto é que dá sequência ao empreendedorismo. Aquela pessoa que é empreendedora, ela, se ela não tiver esse negócio do financeiro, de saber reinvestir tudo, ela não vai em lugar nenhum. E isso, Verdade. graças a Deus, eu tive desde pequena. Eu sempre Sempre fui muito controlada, empreendedora. sempre, Ó, então, sempre. falando aí de pequena, como é que foi a sua infância? Muito boa, graças a Deus, maravilhosa. Eu não era assim uma menina muito quietinha não, né, mas eu era uma menina, assim, que eu gostava muito de conversar, de estudar, o meu negócio era estudar. Como a minha família era muito pobre, o que que aconteceu? O pessoal falava comigo que eu não poderia estudar, que eu não ia dar conta de estudar, porque naquela época, gente, pagava-se para estudar em escola estadual. E federal, pagava para estudar. Mentira. Então, o meu irmão, o que que ele fazia? Ele plantava a horta para a gente ter a mensalidadezinha para pagar na Pra conseguir para estudar. conseguir estudar. Olha pra você Entendeu? ver, tá Então, vendo? e o meu sonho era só estudar, 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 porque meu pai não tinha estudo nenhum, era um coitado, né, analfabeto, mas era inteligente, ao mesmo tempo que era analfabeto, era inteligente, e minha mãe foi empreendedora também a vida toda. Então, meu exemplo veio de casa, já veio de casa. Então você tinha essa. Como que era essa relação ali com seus pais? Então era uma relação legal, você aprendeu ali muito com eles. Muito, muito. Os meus pais foram maravilhosos. Os meus pais deu para nós, assim, o que a gente precisava, o caráter que a gente tem hoje. Nós somos 5 filhos e ele deu para a gente aquilo que a gente precisava para viver bem e estar bem com todos. Nossa, que bênção, hein, dona Muito bom, Solange? muito bom. Eles Isso é muito foram importante, maravilhosos. né? Esse processo ali, principalmente quando a gente é mais jovem e a gente tem essa admiração pelos nossos pais, é um processo muito importante nessa nossa formação. É. Eles arrasaram, né? Porque a senhora hoje é um bafo. Eles arrasaram porque eles deram princípios para a gente, né? Então, meu pai sempre falava: se você fosse. É um ditadozinho dele que eu gosto de falar, que muita gente não pensa assim. Se você ficar devendo alguém, você fica sem comer, porque comida alguém te dá, mas paga a pessoa. Você economiza na comida para poder pagar a pessoa, porque comida alguém te dá. Nossa. Então, eu acho que eles foram bem fortes com a gente, e isso para mim é muito importante, foi Nossa, muito eu nunca importante. tinha ouvido esse ditado, você acredita? Achei muito É, bom. não é ditado, né, é uma Era mais imposição, né, uma você não imposição. fica devendo ninguém, você tem de pagar e acabou. Tem que ser honrado ali, né? Tem que ser honrado. Ai, muito legal isso. E com toda essa experiência com seus pais, você vê ali sua mãe muito empreendedora também. Quando que você olhou e começou a querer trabalhar ou quando você precisou começar a trabalhar, você lembra? Naquela época todo mundo trabalhava muito cedo, né, e eu comecei a trabalhar com 7 anos, meu pai mas minha mãe tinha venda, e eu ajudava lá a servir as pessoas, a entregar uma coisa, a olhar uma coisa. Então, desde pequenininha, como minha mãe era empreendedora, ela fazia muita coisa para vender, e eu Você ia vendia ajudando. isso. É, vendia muito, ela fazia umas pururuca maravilhosa, Ai, que e o dia que delícia. ela falava assim: "Eu preciso de 200 cruzeiro não, cruzeiros, não sei se é cruzeiro, o que que era. Era muito antigo, né, gente?
Era, já tinha, até mudou já, É, né? eu dava um jeito e trabalhava. E sabe o que é que eu fazia para poder conseguir esses 200 que ela precisava para pagar as coisas? Hã. Cada porta que eu batia para vender as coisas, eu rezava um Pai Nosso e uma Ave Maria. E até hoje eu rezo ainda muito, muito, muito mesmo. Ai, que Desde bênção! pequena eu faço isso. Nossa, dona Solange, que incrível! E eu sei um pouco ali da sua história, né? Em dado momento você saiu, né, da cidade que você estava lá com seus pais. Eu não sei se já era aqui em Pouso Alegre, e você foi para outra cidade para também buscar ali uma independência sua, algo. Foi assim, né? É, eu lá em Pará de Minas, a gente, como eu falei, a gente era muito pobre. Então o meio é um meio difícil, né? Você tem que ser muito forte para sobreviver nesse meio. E eu tive uma oportunidade de estudar Ai, de em Belo estudar. Horizonte. Então Ah, eu fui sim. estudar em Belo Horizonte. Com 15 anos eu saí e fui estudar em Belo Horizonte. Então isso foi a minha primeira virada que eu tive na minha vida, Olha foi que com 15 bênção. anos, que foi maravilhoso, que eu fui conhecer outros espaços, outras pessoas, outras coisas. E aí a gente cresce muito também, né? Cresce. Quando a gente consegue expandir o nosso ambiente, conhecer novas pessoas, a gente tem também um outro tipo de crescimento, né? Tem. E a gente tem que estar sempre mudando, sabe? É movimento. Eu falo que o mundo é movimento. E se você estiver movimentando, você pode ficar sabendo, você vai ficar muito bem. É Se você ficar verdade. parado, dança. Aí não adianta, É, né? porque o próprio globo, ele movimenta, não movimenta? É verdade. Então, a gente Então mais do a que gente não eles. pode ficar Não parado, né? Se até o pode. globo tá movimentando, a gente vai ficar parado. Tem de movimentar Faz todo também. sentido, dona É, ué, Solange. tem de Inclusive, movimentar. foi em BH que a senhora conheceu o Miguel, não foi? Foi. E na mesma escola minha, eu conheci ele. Ele também estava lá. E eu me apaixonei por ele muito rápido, É né? mesmo? Graças a Deus. E ele também pelo visto, se apaixonou por mim. E nós vivemos 39 anos juntos e eu sinto uma falta danada dele, mas Oh, esse ano é outra virada minha que eu tenho. Esse ano eu amém. já planejei que esse ano vai ser uma virada minha também. Ai, que bênção. Vocês se conheceram então bem novos. É, eu tinha 18 anos e ele tinha 22. 22. E vocês ficaram ali em Belo Horizonte até quantos anos? Nós ficamos em Belo Horizonte mais, acho que uns 3 anos, Três 2, 3 anos? anos, é. Você lembra quando que vocês saíram de BH e vieram para Pouso Alegre? Eu acho que foi mais ou menos em 80. Acho que foi em Em 80 que a gente 80? saiu. É. A gente saiu, veio para Varginha, a gente veio para Varginha, fomos para Varginha, para poder ficar mais fácil para a gente ter filhos e estudar. Porque em Belo Horizonte tudo era longe, a gente não tinha carro, as coisas ficavam mais difíceis, né? Sim. Então a gente veio para isso. Ah, E deu legal. muito certo, graças a Deus. E aí, nesse momento ali, quando que a Rara ali começou, que nem era Rara ainda, né? Quando que começou esse movimento de empreendedorismo para se dar o que é hoje? Olha, eu nunca perdi a oportunidade, graças a Deus. Deus me mostrou e eu peguei, né? E nessa época eu era professora. Ia bem e tudo, mas todo mundo sabia que eu tinha uma coisa de empreendedor, porque eu fazia as coisas para vender. Eu tecia a máquina, eu fazia um monte de coisa para Você poder fazia ganhar. acontecer. Fazia acontecer. Aí uma professora falou comigo, assim, uma amiga, dona Maria, falou assim: olha aqui, você é não falou empreendedora, você é vendedora, que naquela época não existia esse termo Ah, é empreendedora, né? verdade. Então falou: você gosta muito de vender. Meu marido está mexendo com prata, você não quer comprar para revender? Ah, então foi Aí foi aí. aí que eu resolvi a comprar. E Só que aí você já começou ali direto. Na hora que ela ofereceu, você falou, ah, vou. Ou você vou. nem pensou. Não, falei que ia. Só que eu tinha só 1.000 cruzeiros. Eu acho que era 1.000 cruzeiros que eu tinha. E eu precisava de 2.000. Quando eu falei com meu marido, como eu já trabalhava na escola, fazia roupa para vender, tecia a máquina. Ele não gostou de eu, né, fazer Mais mais uma uma coisa. coisa. Coitado, ia ficar mais de lado ainda, né? Eu falei, meu Deus, eu não vou ter mais minha mulher. Aí ele falou que não pode ter, não tinha. Mas aí meu irmão chegou, viu eu triste, porque quando, gente, eu ia arrumar casa, que eu ia fazer faxina, que eu era mais nova, eu cantava na maior altura, eu cantava o tempo inteiro. Eu não sei se eu gostava daquela lida ali de fazer as coisas, mas eu cantava muito alto. Ele chegou, viu que eu estava fazendo faxina sem cantar. Meu E eu, para padrinho. cantar, é uma tristeza, viu? Vocês que não sabem. Aí eu peguei, ele falou: o que está acontecendo? Eu expliquei para ele, ele falou: não, eu te empresto. Aí me emprestou, ainda me deu carona
para me poder ir lá e comprar. Não Aí acredito. comprei e comecei, e com 1 ano eu já estava com 10 revendedoras. Por quê? Porque eu não gastava o dinheiro todo, eu sempre Sim. reinvestia tudo que eu podia. E como é que foi esse processo? O primeiro processo, assim, como é que foi o primeiro processo? Você contar pro Miguel, que você falou assim, então, Miguel, lembra que você falou que talvez você não queria, então acho que eu fiz. E quando que ele olhou para aquilo e resolveu fazer parte? Quando que ele se juntou a você nesse trabalho? No mesmo dia ele ficou sabendo que eu ia comprar, Ah, foi no porque mesmo dia? aí eu já não escondi, a gente não escondia nada um do outro, e eu sempre pensei o seguinte: eu tenho de fazer aquilo que é bom para mim, porque se eu fizer o que é bom para mim, eu vou acabar fazendo para os outros, pelo outro, É verdade. né? E eu sabia que era bom para mim, entendeu? Porque a escola era boa? Era, mas chegar uma hora, a escola não é fácil, né? Sim. Mas naquela época era fácil, não é igual hoje, né? E também estagna, né? Tipo, você não iria conseguir crescer, às vezes, dar uma vida melhor pros filhos, pro marido e tudo mais, só estando naquele local, né? É. Aí, de repente, eu percebi que eu estava ganhando mais do que Miguel, Ó. né? E falei com ele: olha aqui, mulher não pode ganhar mais do que homem. Ah, Você vai ter de se virar, né? dá teu jeito aí que você vai Dá ter que seu ganhar mais que jeito. eu. É. Aí ele era servidor público, mas naquela época o servidor público ganhava muito pouco. Ah, é? Em relação a hoje, sim, né? E ele resolveu sair e a gente resolveu E mexer foi com dali isso. que ele, então, foi nesse momento que ele, na hora que você deu essa apertada, você vai ter que ganhar mais do que eu, que ele falou, então tá bom, vou ganhar mais que você, mas eu tô vendo potencial nesse negócio, vou entrar com você. Não, Não? não, ele não viu potencial, ele queria mexer com fazenda. Mas Ah, aí ele viu, um dia ele saiu com o mostruário para mostrar para uns amigos lá na cidade dele, e ele percebeu que o negócio era bom e e a aí gente ele, começou. entendi, aí que ele entrou, né, Aí que ele nesse... entrou. E como que foi a divisão quando ele entrou? O que que é, qual que era a parte do Miguel, qual que era a sua parte? Ó, a Rara só deu certo porque nós éramos diferentes um do outro. Ele era corajoso e gostava de mexer com dinheiro, com finanças. E eu já sou muito de fazer. Então, eu sou de agir, de fazer. Você faz acontecer, né? Aí deu certo, porque ele tomava conta da parte financeira e eu E tomava você ia tocando o tocando o negócio. negócio. Ele Legal. também ajudava também a atender as clientes, porque nós tínhamos 2 crianças. E era interessante, gente, que a gente você não precisa de ver dificuldade nas coisas, você tem que ver só facilidade. A gente tinha 2 crianças, enquanto um ficava na praça brincando com as crianças, o outro estava atendendo a cliente. Aí, Olha, tinha muita cansava parceria, né? cansava, trocava, falava: "Agora eu vou atender a outra cliente e você vai ficar com as E quem que dava mais crianças". trabalho, as clientes ou as crianças na época? Os meus meninos foram muito tranquilos, É? muito. E as clientes também minhas também foram ótimas, Ah, que graças a Deus. bênção. Olha, gente, na minha vida só apareceu gente boa. Ai, que É a coisa bênção. mais interessante, só gente boa. Você pode olhar, todo mundo que fica em minha que está junto comigo, que eu estou junto, são gente boas. Deus não deixa aparecer ninguém. Se aparece, a pessoa não fica nem um dia. Nem dura, né? Não, não dura Mas nada. também, ô, dona Solange, com essa alegria, com essa vontade de viver, a pessoa que tá do seu lado tem que ser uma pessoa boa mesmo, porque pessoa ruim não vai aguentar essa energia maravilhosa que a senhora tem, ué. Mas é Deus que guia as melhores pessoas para mim, eu É te falo, verdade. Você tem tá? muita fé, né? Muita. Ele guia, assim, tudo, tudo certinho para mim, tudo. Ele sempre fala assim: ó, tá na hora de mudar. Aí eu dou um jeitinho de mudar e me mostra o caminho para mudar. Olha só, e é por isso que eu falo, né? Todo podcast aqui, em algum momento, que a mulher, assim, se ela é casada ou ela tem um parceiro, em algum momento da trajetória dentro da Rara, o marido acaba entrando dentro desse movimento, desse ambiente. Não tinha como ser diferente, né? Se desde o começo já virou uma empresa familiar, né? É, desde o começo. E ali, e nessa. Você falou, vocês eram muito parceiros, vocês ajudavam muito um ao outro nessa questão de trabalho e na ajuda ali com os filhos. Quando foi ali, claro, com eles mais velhos, né? Quando é que foi aquele momento que decidiu que os filhos iriam também participar da empresa? Foi da sequência mesmo de vida, né? O Jonatas falava que nunca ia mexer com nada disso, por quê? Porque ele sofreu um pouco, porque a gente trabalhava muito, então ele sofreu um pouco, então ele não queria isso, né? Aham. Mas depois ele viu que era uma boa e ele veio trabalhar com a gente. Então o Jonatas veio primeiro. É? Ah. O Jonas veio primeiro, depois veio o Tomás. E foi Deus que ajudou deles virem, né? Por isso que o nosso negócio cresceu. Porque se não tivesse os dois, não tinha crescido.
É verdade. Aí, quando meu marido viu que o Jonatas veio, ele falou: então agora eu posso sair, porque o sonho do meu marido também era construir, mexer com construção. Aí ele saiu e deixou o Jonatas no lugar dele. Que E legal. ele, o que que acontece? Ele saiu mesmo. Ele não ficou naquele negócio, ó, vendo o que o Jonatas estava fazendo, dando palpite, Ele brigando. confiou. Não, ele confiou e falou: agora é com você, você que vai. E o Jonas tinha quantos anos na época, você lembra? Ah, não lembro, não Não lembro. O lembra? Jonas devia de estar com uns 21, 22, eu acho que mais ou Bem menos novo, ele isso. confiou, assim, É, falou assim, não, eu confio nos meus filhos, mas pode vai embora. ir. É. Que E ele benção. tinha o sonho, né? Que se ele não Sim, fizesse isso nem o que, que ia acontecer. O sonho dele não ia realizar, como realizou, porque ele construiu. E o Jonatas não ia para frente também, porque é aí o Jonatas ia verdade. arranjar outro serviço, Faz todo não é sentido. mesmo? Eu falo muito sobre isso, né? Quando eu converso com as pessoas sobre empresa familiar, porque eu vejo sempre dois caminhos quando existe uma empresa familiar. Ou vai dar muito certo, ou vai dar muito errado. E todas as empresas que eu vejo que deram muito certo, em dado momento, aqueles que começaram a empresa, né? Os pais. Quando foi passado para os filhos, houve muita confiança da parte, né? Claro que não, claro que os filhos também têm que mostrar que realmente sabem fazer para estar nesse processo. Mas sempre houve muita confiança ali, o respeito do filho pela experiência do pai e da mãe, e o respeito do pai e da mãe pela inovação que o filho pode trazer e fazer o seu negócio crescer. Isso eu acho que tem que ter uma maturidade, que tem que ter um equilíbrio, uma conversa muito acolhedora para dar certo, sabia? E É, eu acho que você fez isso muito bem. Porque eu vejo sempre quando os meninos, né, o Jonas ou o tá mais. Tomás, falam de você, eu vejo que eles olham com muito amor de você e do Miguel, com muito amor, com muito carinho, porque vocês confiaram e ajudaram eles a ser quem eles são hoje. E eles se sentem pessoas muito confiantes também pra conseguir fazer esse negócio dar certo, porque vocês deixaram isso acontecer, né? Eu acho isso muito bonito. É, mas foi porque Miguel deixou mesmo de uma vez, né? Ele não ficou vigiando, você falou certo. Ele confiou, Ele né? confiou. Eu acho É, isso muito um passo muito importante assim na empresa familiar, porque se o pai e a mãe falam assim: "Ah, eu quero ter um sucessor", mas o pai e a mãe fica: "Não, mas eu não acho que você não consegue fazer isso não. Não, mas você não sabe de nada, quem sabe sou eu, né?" é. Né? Porque como é que vai fazer o negócio continuar se o que quer continuar não sabe nada e o pai e a mãe sabem de tudo, né? É, mas muitas vezes não é só o pai não fala, você não sabe. Muitas vezes a pessoa toma uma decisão e, Errada. e o pai fica bravo, né? Também, é verdade. Então, e ele não fez isso. Ele falou: vocês tomam as decisões que vocês quiserem, agora é responsabilidade de vocês. Então, eu achei que deu certo por causa disso. Justamente porque ele virou e falou assim, ó, agora é com vocês, então vocês têm que fazer acontecer. É, Eu não vou me intrometer, mas aí vocês têm isso que fazer mesmo. acontecer. Eu achei isso um processo muito inteligente da parte dele. Por mais que ele tivesse também o lado dele querer realizar o sonho dele, também foi um impulso para os meninos, né? Deles olharem e falar, nossa, caraca, o papai tá deixando aqui na nossa mão, a gente vai ter que fazer acontecer agora, né? É, isso mesmo. Eu acho isso muito incrível. E você vê nesse processo todo ali dos meninos fazendo o negócio acontecer e você estando ali do lado, o que você acha que realmente impulsionou ali? Quando que você acha que foi a virada de chave pra a Rara talvez ser o que ela é hoje? Tiveram várias, talvez a primeira. Ah, para a Rara ser o que é hoje, eu acho que é mesmo na hora que passou para o Jonatas, né? É? Passou para o Jonatas, mas para o Tomás. Por quê? Porque quando você passa para gente mais jovem, as coisas fluem melhor, gente. Não adianta. Eu tô aqui segurando o osso ainda, sabe? Porque eu amo ficar nesse lugar, amo trabalhar. Mas eu sei que já não é mais, eu não preciso ficar mais aqui. Mas e o pessoal, eu já confio em todo mundo já está indo tudo bem sozinho. Então foi por causa realmente dele ter deixado é que deu certo. Você acredita que a Rara virou o que ela é hoje, né? Assim, o primeiro ponto de virada foi esse. Foi Que incrível. deixar na mão dos filhos. Confiou e fez acontecer. É, porque se fosse eu e Miguel, não estaria nem não tinha nem a metade disso, não teria nem franquia. Teria franquia, porque quem falava muito em franquias era Miguel também. Teria, mas não seria nessa rapidez, seria uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Por quê? Porque quando a gente está mais velho, gente, a gente quer muita coisa, quer, mas a gente já não tem aquele ânimo, Sim, e né? também não tá mais tão atualizado, porque justamente por isso, você já tá mais. Putz, eu já fiz tanto, agora vai, É, filho, cuida aí, né? Assim, então, eu já capinei o terreno, filho, agora é só você
construir, vamos assim dizer, É. né? E a gente tem de deixar as coisas na mão dos mais novos. Eles estão mais preparados do que a gente, eu vou te falar. Eu também acho, sabia? Eu acho que a gente tem que confiar e quando acontece, e se acontecer do filho tomar alguma decisão errada, eu acho que o processo não é brigar e nem causar, é literalmente aconselhar e falar, tudo bem, filho, todo mundo erra, agora vamos resolver esse problema, né? É. E confiar. E é isso que eu vejo. Se você vê todas as empresas familiares que realmente obtiveram sucesso, eu sempre vejo que o discurso é esse. Então eu acho muito bonito em saber que hoje eu tô aqui conversando com alguém que construiu essa história e ainda tá fazendo parte dela porque a Hara tá se tornando. Eu acho muito bonito. É, eu fico muito feliz, né, de estar aqui, muito mesmo, porque para mim é o máximo, né? Esse tanto de loja, igual ontem, a gente foi lá na inauguração, é emocionante demais inaugurar uma loja. E é mais emocionante você ver que as pessoas acreditam em você. Eles acreditam. A menina daqui saiu daqui e foi montar uma loja lá em São Bernardo. Aquilo ali para mim é uma coisa, sabe, que não é qualquer pessoa que Fora de faz isso. base, É, né? então eu fico muito satisfeita É muito bonito. E com você tem tudo. que, e você tem que estar mesmo, assim, muito orgulhosa, porque quando a gente conversa com o pessoal aqui da Hara, a gente vê o quanto todo mundo é muito apaixonado pela Hara. E eu acho muito bonito esse processo, justamente pelo fato de que a Hara cresceu e foi crescendo sempre num ambiente de muito amor, de muito acolhimento, de apoio ao próximo e todo mundo se ajudando para fazer isso acontecer. Né? Então, a Hara se tornou o que ela é hoje e ainda tá nesse crescimento para ficar ainda maior, porque ela tem esse potencial. E junto disso, com uma cultura muito forte de amor, de carinho, de felicidade, de ajuda ao próximo, de realmente assim, eu estou aqui por você e você está aqui por mim. Vamos juntos caminhar e eu te garanto que você sempre vai ser reconhecido aqui dentro, né? Como a gente vê, por exemplo, o caso da Larissa, né? Que trabalhou, nossa, correu, fez tudo, né? E ela tava ali sempre. A gente brincava que era pau pra toda obra, né? A É. Larissa era pau pra toda obra, tava sempre ali. E na hora que o Jonatas viu uma oportunidade de fazer ela crescer ainda mais, ele falou: toma aqui. E isso é muito bonito. Todo mundo é muito valorizado aqui dentro e se tornou uma empresa muito incrível e com um ambiente muito incrível. Então você tem mesmo que ter muito orgulho do que a Hara se tornou e está se tornando. É, eu agradeço muito a Deus por isso, né? Amém. E falo com o pessoal, a gente tem de estar no lugar que gosta. Se a pessoa não gosta de onde está, é melhor ela dar um jeito de, né, ir trabalhar em outro lugar. Se precisar, a gente dá um jeitinho de arrumar um serviço onde que ela gosta, né? Que A gente sempre benção! faz isso. E se a pessoa tem algum sonho, alguma coisa que a gente possa ajudar a realizar, a gente também ajuda, Isso né? é muito bonito, É. é muito inspirador. Acho que essa é a palavra, é muito inspirador. E hoje, assim, quando você tá ali, se você pudesse dar um conselho pra pessoa que tá ali querendo franquear na Hara, qual que seria o seu conselho? Ó, o conselho é o seguinte: tem que trabalhar bastante. Não adianta achar que não vai trabalhar, não, que tem, É, né? Tem de trabalhar bastante e que se acreditar e trabalhar, pode saber, você vai dar bem, porque Deus abre os caminhos. amém. E hoje, qual que você enxerga? Qual que é seu sonho pra Hara? Ah, meu sonho para rara, eu tô indo aí no de todo mundo. O pessoal já fala em rara 500, né? Amém. Mas eu projetei só o rara 200, mas já estou na pegada do 500, né? Você falou 200, o povo olhou 500, falou, então faz 500. É, então eu estou assim muito satisfeita e quero que quanto mais funcionárias da gente puder ter uma rara, eu vou ficar mais satisfeita. Ai, que Entendeu? Por benção. quê? Porque é uma possibilidade que elas vão ter, que elas têm, que se não tivesse aqui não teria. Então Verdade. eu fico muito satisfeita quando eu vejo que uma das nossas, uma franqueada, tornou-se franqueada, uma ex-funcionária da gente. Porque a nossa primeira franqueada foi uma ex-funcionária, que é a Leide de Poços de Caldas, e Que a hoje gente tem, já trouxe aqui, já é, saiu até o primeiro episódio, inclusive. já tem 5 lojas e já está formando a sexta loja já, Nossa, que né? Então isso pra benção. gente, para mim, é o maior, porque eu gosto que a mulher veja o potencial que ela tem.
entendeu? Todas as mulheres têm muito potencial. O problema é que ela fica muito preocupada com aquele dia a dia ali da casa, dos filhos, do De marido. cuidar, É. né? Então, ela pensar um pouquinho mais em cuidar ela primeiro. É verdade. Entendeu? Dela primeiro. Porque se ela cuidar dela primeiro, depois o resto vai indo. Vai sendo uma consequência, né? Porque É, se você cuidar de você, acreditar no seu potencial, aí conforme vai passando o tempo, você vai poder pagar alguém pra cuidar da casa e você ter mais tempo pros seus filhos. Você consegue pagar uma escola melhor pros seus filhos também, dar uma vida melhor pra toda a família. E aí, ou seja, através do seu empreender, você também consegue cuidar, né? Não precisa ser é, só aquele cuidar tradicional, né? isso E mesmo. falando em empreendedorismo, o que que é empreender pra você? Empreender para mim é trabalhar. Porque antigamente era assim, psicólogo era trabalho, É verdade. tudo era Tudo trabalho. é A trabalho. chatura curava com trabalho, tudo era trabalho. Então, para mim, empreender é trabalho, sabe? Mas é um trabalho gostoso, né? É ver oportunidade. É você ficar atento às oportunidades e ter coragem de pegar as oportunidades. Então, Coragem é empreender uma boa para mim é isso, palavra. entendeu? Você ter a coragem, você ver a oportunidade e pegar. Então, isso para mim é que é empreender, né? E depois você vai aprendendo. Se você sentir que vai ser o melhor para você, vai em frente que você consegue. Então, empreender para mim é isso. Com muito trabalho. Sem trabalho, ninguém consegue empreender. Você usou essa palavra coragem e é muito engraçado, porque também é uma palavra muito usada. Em todas as conversas que a gente tem, sempre em algum momento alguém usa a palavra coragem. É. Deixar o medo de lado, né? Porque o pessoal fala, tem medo. Medo todo mundo tem. Sim, De tudo. A gente tem medo de tudo. Tem hora que a gente fica assim, nossa, mas desse lembra, parece que eu não estou querendo ir lá embaixo e tudo, sair lá na cidade. Mas você tem de ir, você vai, né? Então, tudo é coisinha boba que você acha que você vai ter medo. Você deixa e vai. Você tem que dar um jeito de ter coragem, de deixar o medo para lá. Porque medo todo mundo tem, é verdade. né? Você tem de ir com medo. Vai com medo Vai mesmo. com medo mesmo. É isso aí. E hoje Entendeu? você olhando nesse seu processo de crescimento, como mulher, como empreendedora, como gestora, você consegue ver quem foram um pouco dos seus mentores ali nesse processo? Ó, eu não tive esse mentor assim, eu acho que o meu mentor foi minha mãe e meu pai, porque eles trabalharam muito, eles foram uma pessoa que soube administrar o dinheiro deles. Igual eu te falei, meu pai não sabia nem ler nem escrever, mas a minha Ele mãe foi lá e deu um jeito ainda deu um assim, né? jeito. A minha mãe tinha só até o segundo ano, fez o primeiro ano para o segundo ano, e eles conseguiram muita coisa sendo desse jeito. Então, eu acho que os meus mentores são eles, são pessoas que tiveram coragem de ir em frente, sem ficar preocupado se ia dar errado, se não ia. Eles só foram em frente. Muito bom. Né? E para finalizar, dona Solange, você agora, como uma inspiração de mulher empreendedora que fez, aconteceu e tá aí com esse negócio maravilhoso, com os filhos muito bem criados, com um marido que você teve uma história linda e maravilhosa. Qual que é o seu sonho como mulher, como dona Solange? Ah, vou te falar a verdade, eu acho que meus sonhos já foram todos realizados. Porque Ai, que antigamente a benção. gente não tinha sonho. Porque os pais falavam assim: você tem que ficar com o pé no chão, você não podia sonhar. Agora que está essa nova, né? Essa nova maneira geração que pode sonhar sonhar mais. é que os sonhos se realizam, né? E antigamente era o contrário. Você não preocupa, não, que você vai sonhar, sonhar e não vai conseguir. Era assim que o povo Vai falava. dormir demais e não vai sair Você do tem que ponto. ficar com o pé no chão. Mas eu sempre quis, assim, eu sempre achei que a minha vida, eu sempre achei, toda a vida, que a minha vida ia ser ótima o tempo todo. E realmente foi. O tempo todo a minha vida foi boa. Porque eu não olho para as coisas ruins. Eu pego uma coisa ruim e transformo ela em boa. Porque tudo que vem para você, mesmo que como o pessoal fala de mal, é para o bem. É só você saber com os olhos que você vai olhar. Então, o que você tem de fazer? Olhar com bons olhos tudo o que acontece com você. E hoje, gente, a vida tá boa demais. Vocês podem pôr o joelho no chão e rezar bastante, porque tá maravilhosa a vida de todo mundo. Porque olha aí para você ver como que tá. Todo mundo tem um monte de coisa, né? Tá todo mundo bem, todo mundo bonito. Vocês acham que era todo mundo bonito desse jeito? Hoje em dia tá Uai, fácil ser bonito, né, mulher? ai, o dia fui ver o meu primeiro, eu não comprei. O meu primeiro esmalte que eu vi, o primeiro esmalte que eu vi, eu tinha 9 anos de idade.
né? Mentira. Nem comprei, nem passei. Foi uma Mas só viu. amiga que comprou. Então, hoje tá bom demais as coisas. Hoje a vida é maravilhosa. É só todo mundo ver isso, que a vida é muito boa. Olhar com mais amor pra vida, né? Com É, mais para a vida. gratidão. E gratidão, gratidão todo dia, toda hora, porque Deus é maravilhoso. Aí o pessoal fala: "Ah, mas será que se não existe problema, mas que eu agradeço, eu Olha, se agradeço". ele não existe, se ele com ele não existe. O É, importante é que a minha fé por ele me ajudou a construir o que eu construí até hoje, né? é. E o pessoal hoje está falando muito em você conhecer você mesmo, né. Forte. E eu vou te falar a verdade, eu acho que isso é importante. Se você vê como você é e se valorizar, você valorizar, você vai ver que a vida vai mais fácil. E você não preocupar muito com o outro que eu estou falando, gente, não é gente assim muito longe não, é com o marido, é com o filho, tá. O outro que eu estou falando aqui, para você não ficar muito preocupada, é com os próximos mesmo que estão ali com você. Porque senão você fica só preocupado com o outro ali que está perto, que você tem que fazer isso, fazer aquilo outro, Você esquece de fica de você. lado. Então pense mais em você, pode ficar tranquila. O pessoal, quem vai gostar de você, vai gostar. Quem não vai, não vai e acabou, É verdade. né. Pensa que se você gostando de você, já está ótimo. Que aí você tem ali. Você vai conseguir ser você mesma, a sua verdade ali todos os dias, né? Todos os dias. O pessoal, por exemplo, está falando muito assim, eu sou amada, né, fica falando esses negócio. E isso é mesmo, se todo dia você puder chegar em frente ao espelho e falar: "Eu sou linda, nossa, eu estou maravilhosa, que maravilha", então se você puder falar todos os dias, todas as horas, e tudo que você for falar só o seu bem, não fala nada porque vai te desmerecer. Fala só para poder levantar o seu astral. Você vai ver que sua vida fica melhor Porque já ainda. tem muita gente tentando abaixar a gente, né? Então a gente tem que se levantar, né? Não? É, Já tem toda hora alguém tentando ali abaixar, então se a gente mesmo se abaixar, aí lascou, né, dona né. Solange? Não, mas não tem ninguém querendo te abaixar não, tá. Isso aí, A gente verdade. é que abaixa a gente Aí, ó, mesmo. tá vendo a mentalidade? Aí, adorei, já Então a estamos gente fecho. a gente que abaixa a gente mesmo, viu. Então por isso que eu falo, acorda e fala: "Muito obrigado, meu Deus, eu estou maravilhosa. Muito obrigado por tudo", que você vai ver que, olha, sua vida vai cada dia melhor. Nossa, dona Porque é o que Solange. eu faço, tá. E paro em frente ao espelho o dia que eu tô meia caidinha assim e falo: "Nossa, mas você tá tão bonita", porque e o que que acontece, gente, o pessoal tudo tá falando que eu tô bonita. O que que é isso? É eu que tô sentindo que eu estou bonita, não é? Muito bom, é Aí verdade. todo mundo fala: "Nossa, mas você está bonita". Se é mentira eu não sei, mas que eu tô sentindo, eu tô. Eu amei, isso é mentira, eu não sei, mas eu tô me achando uma gata. É, isso aí, ué, Ai, né. dona Solange, eu amei o papo. Eu sempre amo muito estar com a senhora, conversar com a senhora. É sempre muito bom. Eu acho que todos os momentos que eu tô com você e eu tenho alguma troca com você, eu consigo me reconectar comigo mesma também, sabia? Ah, que Porque bom. você passa uma energia muito boa e você lembra muito pra gente olhar pra gente, se reconhecer, se amar e correr atrás do que a gente quer de verdade. É. Então eu amo muito ter essa troca com você. Eu acho que a senhora é uma mulher incrível, muito inspiradora. Eu espero que a gente tenha conseguido, que eu tenha conseguido tirar um pouco do que essa mulher é e vocês tenham conseguido sentir. Porque pra mim é uma energia muito incrível. Eu me sinto muito honrada de ter conseguido conhecer a dona Solange ali. Agradeço as pessoas que colocaram ela na minha vida, porque realmente a senhora é uma mulher muito incrível, Ah, sabe? eu que agradeço. Não é lógico que não é tão incrível assim não, mas eu sinto, tá. Que eu sou muito incrível. Mas é E por você quê? é, você Olha, é. gente, eu não é por nada não. Eu depois que eu comecei a ver as coisas quânticas que o pessoal fala aí, né, foi depois da pandemia, porque eu trabalhava tanto que eu Nem nem via. via nem nada, eu só ia levando a vida, levando a vida. Depois que eu comecei a estudar o quântico, eu percebi que a gente é luz, né. Então eu sei que tem hora que eu tô com uma luz maravilhosa, porque eu tô muito bem, e o ambiente que está junto comigo está todo mundo bem, entendeu. Amém. Então sinta que você tem que estar sempre em luz, sempre iluminada, que você vai ficar sempre bem. Ai, dona Solange, você é maravilhosa. Gente, então acho que eu não posso finalizar de uma melhor forma, né? Com essa frase incrível da dona Solange. Eu espero que vocês tenham conseguido sentir essa energia tão maravilhosa. E não se esqueça, seja rara, seja como dona Solange. Ah, muito obrigada e Deus abençoe muito vocês, muito mesmo. Amém. Tchau, tchau. Até o próximo. Até.